Vai comprar um anel de noivado com essa roupa aí? Foi exatamente assim, sem um pingo de vergonha, que uma das 3 atendentes falou quando o jovem negro entrou na joalheria mais luxuosa da cidade. Ele vestia apenas uma camiseta simples, calça surrada e tênis velho, mas entrou com a cabeça erguida, determinado. Mal sabia que, em poucos minutos, aquele olhar de desprezo seria substituído por um silêncio que ecoaria por toda a loja e por toda a cidade. Assim que ele atravessou a porta, as atendentes trocaram olhares de puro julgamento. Todas esperavam que o segurança tomasse posição, como se aquele rapaz fosse uma ameaça, como se cada passo dele fosse errado por natureza. Elas cochichavam, torcendo para que uma das colegas fosse obrigada a atender aquele tipo de cliente. Afinal, aos olhos delas, ele só podia estar ali para olhar vitrine. Ou pior, mas ele não estava ali por acaso, nem por brincadeira, e muito menos para aceitar humilhação. Ele tinha um propósito: comprar o anel de noivado mais caro da loja para surpreender a mulher que amava. Um gesto nobre, um gesto bonito, um gesto que deveria ser tratado com respeito. Mas o que ele recebeu naquele momento foram piadas, risadinhas, comentários venenosos e olhares carregados de preconceito. O que as atendentes não imaginavam é que aquele jovem silencioso e paciente era um nome cada vez mais comentado no mundo dos negócios locais. Um empreendedor promissor, inteligente, respeitado e muito mais influente do que elas sequer poderiam imaginar. E quando a dona da joalheria chegasse naquela tarde, aí sim o chão da loja ia tremer. Antes de começar essa história que vai te deixar indignado e emocionado ao mesmo tempo, me conta aí nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você gosta de histórias com reviravoltas e justiça, já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui sempre tem conteúdo que toca o coração e faz a gente refletir. Quando o jovem negro entrou na joalheria, o som da porta automática pareceu incomodar as 3 atendentes mais do que o normal. Elas se entreolharam com um misto de tédio e desprezo, como se já soubessem que ele não era cliente para aquela loja. Nenhuma deu um passo à frente para atendê-lo. Pelo contrário, todas recuaram sutilmente, esperando que alguma colega sobrasse com a tarefa. Enquanto ele caminhava até o balcão, as atendentes jogavam olhares para o segurança, insinuando que ele deveria ficar esperto. Bastava olhar a forma como elas endireitavam o corpo, apertavam os lábios e seguravam a prancheta para perceber o preconceito escondido atrás do uniforme elegante. Já o jovem mantinha a postura firme, como se estivesse acostumado a ser julgado pela aparência. O segurança, desconfortável com a situação, apenas cruzou os braços, observando o rapaz como se ele fosse um suspeito. O clima ficou tão pesado que até outros clientes perceberam algo errado, mas ninguém disse nada. Todos só acompanharam o jovem caminhando em direção às vitrines mais caras, onde poucos se atreviam a encostar. Isso surpreendeu as atendentes, que reviraram os olhos instantaneamente. A jovem que estava mais próxima fingiu reorganizar algumas peças só para não precisar atendê-lo. As outras cochichavam entre si, comentando que aquele tipo de pessoa só entrava ali para atrapalhar ou pedir informação inútil. Cada risadinha delas parecia um corte invisível. O jovem, ainda assim, respirou fundo e aguardou que alguém finalmente se dispusesse a trabalhar. Depois de alguns minutos de silêncio constrangedor, uma delas, a mais impaciente, bufou alto e perguntou com desdém: "Pois não, você queria o que exatamente?" O jovem olhou nos olhos dela e respondeu com naturalidade: "Quero ver o anel de noivado mais caro que vocês têm." O choque das atendentes foi imediato e mal sabiam elas, aquilo era só o começo. E você? O que teria feito no lugar dele? O pedido dele fez as atendentes se entreolharem como se tivessem ouvido uma piada.
Uma delas até soltou uma risadinha abafada, enquanto a outra cruzou os braços com ar de deboche. O anel mais caro? Repetiu, enfatizando cada palavra como quem duvida da sanidade do cliente. O jovem manteve a calma, olhando firme, como se estivesse acostumado a ser subestimado. Elas continuaram com as provocações. Olha, moço, isso aqui não é feira, viu? Disse a atendente mais velha, tentando soar educada, mas sem esconder o preconceito. Esses anéis custam mais do que muita gente ganha em um ano. A outra completou. Você tem certeza de que não entrou aqui para se proteger da chuva, porque tá com cara de quem não tem nem onde cair morto. Mesmo assim, o jovem insistiu. Repetiu com tranquilidade que queria o anel mais caro para pedir sua namorada em casamento. As atendentes, já num ataque de risadinhas, debocharam ainda mais. Olha, amor, junta suas moedinhas, compra um lanche, uma cachaçinha, deixa esse negócio de casamento para quem pode bancar. Cada frase vinha carregada de preconceito e certeza de superioridade. Ele pediu novamente para ver o anel, e dessa vez uma delas resolveu exagerar. Apontou para um anel que custava mais do que muitos carros populares e disse: esse aqui é só para quem tem casa, carro, nome limpo, tudo aquilo que você, provavelmente não tem. O jovem respirou fundo, segurando a onda, porque no fundo sabia que cada palavra dita ali seria lembrada depois. Quando finalmente entregaram o anel para que ele olhasse, apenas para provar que ele não teria coragem nem de tocar, o jovem segurou a joia com tanta firmeza e naturalidade que as atendentes ficaram desconcertadas por um instante. Mas antes que pudessem reagir, alguém entrou pela porta da joalheria e o silêncio tomou o ambiente. A porta da joalheria se abriu com firmeza e as atendentes imediatamente mudaram de postura. Ombros esticados, sorrisos falsos, mãos cruzadas na frente do corpo. A dona da loja entrou apressada, carregando pastas e a expressão de quem tinha deixado algo importante para trás. Assim que viu o jovem segurando o anel, ela arregalou os olhos. Mas não por surpresa negativa. Ah, é você, disse ela, caminhando rápido até ele. As atendentes se entreolharam confusas, incapazes de entender o que estava acontecendo. A dona largou tudo no balcão e segurou as mãos do rapaz com carinho. Me desculpe por não ter chegado antes. Eu mesma queria te atender. O jovem sorriu discretamente enquanto as atendentes começavam a empalidecer. Meninas, disse a dona já com o tom sério, este é o futuro noivo da minha sobrinha e também o jovem mais promissor dos negócios na cidade. O silêncio das atendentes virou puro desespero. Aquela revelação bateu nelas como um balde de água gelada. O jovem simples que elas tinham humilhado era justamente alguém que a própria dona da loja fazia questão de receber pessoalmente. A dona da joalheria continuou explicando com orgulho evidente. Ele está revolucionando o comércio local. A cidade inteira fala do talento dele. Enquanto isso, as atendentes tentavam desesperadamente esconder os olhares de culpa. Cada comentário preconceituoso, cada risadinha, cada piada, tudo agora parecia gritar dentro da cabeça delas. E o jovem apenas observava. Então, com toda a calma do mundo, ele devolveu o anel à dona da loja e disse que aquele era exatamente o modelo que procurava para a mulher da sua vida. As atendentes engoliram seco. Era difícil saber o que doía mais, o constrangimento ou o medo do que viria a seguir. Assim que a dona da joalheria se afastou para buscar a caixa especial do anel, as atendentes correram para perto do jovem. A transformação foi imediata. Sorrisos largos, vozes suaves, elogios exagerados. Parecia até que tinham virado outras pessoas. A gente só estava brincando antes, viu? Disse uma delas, tentando esconder o desespero nos olhos. Outra atendente tocou no braço dele com intimidade forçada, dizendo:
A gente reconheceu você desde que entrou. Era só um trote. Você sabe como é. Ambiente descontraído. O jovem não respondeu nada. Apenas observava como, em segundos, o preconceito virou bajulação. Era quase constrangedor assistir aquele teatro improvisado. Text, a terceira atendente, insistiu, tentando arrancar algum sorriso dele. Você fica muito mais bonito pessoalmente, sabia? A gente sabia que você podia comprar qualquer anel da loja. Mas ele continuava sério. A forma como elas tentavam reconstruir aquilo que tinham destruído minutos antes apenas reforçava o absurdo de tudo. O padrão. Ele respirou fundo e disse calmamente: engraçado. Há 5 minutos eu não podia nem comprar um lanche, né? O silêncio atingiu as 3 como um soco no estômago. Não havia mais desculpas possíveis. A máscara tinha caído. Elas sabiam que tinham revelado quem realmente eram e agora tentavam desesperadamente remendar o irremendável. Quando a dona retornou com a caixa luxuosa, encontrou as atendentes pálidas. O jovem agradeceu com educação, mas sua expressão deixava claro que nada estava esquecido. Algo dentro delas dizia que aquele homem não sairia dali sem uma decisão importante. Com o anel na mão, o jovem pediu para conversar a sós com a dona da joalheria. As atendentes ficaram tensas, imaginando o pior. Ele explicou calmamente tudo o que tinha acontecido antes dela chegar. Cada piada, cada olhar de desdém, cada palavra carregada de preconceito. A dona ouviu tudo em silêncio, com o rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminou, ele colocou a caixa do anel sobre o balcão e disse: eu vou levar, é perfeito para a mulher que eu amo, mas tem um preço. A dona franziu a testa, imaginando que ele pediria desconto. Mas o pedido dele não tinha nada a ver com dinheiro. Era algo muito maior, algo que mexia com princípios. Ele apontou para as 3 atendentes que estavam paradas sem saber onde enfiar o rosto. Elas precisam ir embora, não por mim, mas pelo que elas fizeram. Ninguém merece passar por isso entrando em um lugar para comprar algo importante da vida. Não é vingança, é consequência. A voz dele era firme, mas serena. A dona da joalheria olhou para as funcionárias, depois para ele. Entendeu que não podia simplesmente fingir que nada aconteceu. Preconceito não é detalhe, é atitude. Então respirou fundo e tomou a decisão. As atendentes começaram a chorar, pedir desculpas, dizer que nunca mais fariam aquilo. Mas o jovem permaneceu firme. Algumas lições precisam do peso da realidade. Ele saiu da joalheria com o anel mais caro e um senso de justiça silenciosa. Não queria humilhar ninguém, mas também não ia permitir que outras pessoas passassem pelo mesmo. Era simples. Respeito não depende de aparência. E você? Acha que ele fez certo? Comente "respeito sempre" se concorda. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma história como essa.